Sabe aquele momento mágico quando alguém tenta pedir desculpas, mas o pedido de desculpas só consegue piorar tudo? Tipo o clássico Se alguém se sentiu ofendido, que já virou gabarito oficial de como não se desculpar. Tem o caso lendário do Bill Clinton dizendo que não fez vucu-vucu com a estagiária, só para ser desmentido logo em seguida. Tem o Will Smith pedindo desculpas pelo tapa no Oscar, que deixou o público com vontade de dar um tapa nele. Sem falar na Janja, que vira e mexe e solta um pedido de desculpas que mais parece um convite para outra crise de comunicação. E agora temos mais uma integrante nesse hall da fama das desculpas vergonhosas. Eliane Cantanhede. Depois de lamentar ao vivo o baixo número de mortos em Israel, ela veio com aquele pedido de desculpas padrão Globo News, cheio de interpretações equivocadas, foi mal expressado e zero arrependimento real. O resultado? Um tsunami de memes, um mar de escárnio e o Brasil inteiro gargalhando, porque tem coisa que nem com pedido de desculpa mal feita dá para consertar. Brasilinas e brasilinos, preparem seus capacetes de alumínio e suas pipocas, porque hoje a gente vai falar sobre uma guerra. Mas não uma guerra qualquer, é a guerra entre Israel e Irã e, claro, a guerra particular que a Globo News trava todos os dias contra a inteligência humana. E a protagonista de hoje? Ela mesma, Eliane Cantanhede, a nossa correspondente oficial da vergonha alheia em horário nobre. Sim, meus amigos, a mulher que já foi chamada de a voz da Faria Lima com sono, agora decidiu inovar e virou uma espécie de, como eu posso dizer, torcedora de arquibancada. Só que em vez de gritar vai Corinthians! ela grita Vai Irã, capricha nos mísseis! Tudo começou na última sexta-feira no programa Em Pauta, aquele mesmo programa que deveria ser uma análise política séria, mas que ultimamente parece uma reunião de condomínio de militante petista com crise de gastrite. Eliane Cantanhede, com aquele tom de indignação falso, resolveu fazer a seguinte pergunta ao vivo. Determinante. Agora, Pontual, a Eliane tem uma pergunta para você. Olha, Pontual, eu tenho uma pergunta de leiga, não sei se você vai ter condições de responder, mas é o seguinte, por que que os mísseis de Israel destroem Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Olha. Sim, ela realmente falou isso, em rede nacional, ao vivo, sem piscar. O público da Globo News, que já é treinado para ouvir absurdos com naturalidade, dessa vez parou. Foi aquele momento gravidade parando no ar, estilo quando Will Smith deu o tapa no Oscar. Vamos traduzir o subtexto? O que ela quis dizer, no fundo, foi: poxa, Irã, estamos aqui torcendo por você. Vocês têm mísseis, têm drones, têm petróleo, têm apoio do Lula, têm elogios da diplomacia brasileira e mesmo assim zero efeito. Cadê o desempenho, gente? É o famoso expectativa versus realidade das guerras modernas. A expectativa da Eliane? Um strike, um impacto, uma chuva de trending topics no Twitter com hashtag Israel em chamas. A realidade? O sistema de defesa de Israel, o Domo de Ferro, funcionando como sempre, interceptando tudo e a Globo News tendo que engolir seco. Agora sejamos justos, ela não falou isso do nada, não foi um surto espontâneo. Também não acho que seja um caso de antissemitismo, apesar de que muitos jornalistas, inclusive na Globo News, sejam antissemitas sim.
A Eliane só fez o que qualquer funcionário da Globo News faz quando sente que pode ganhar pontos com o governo Lula e o STF. O governo Lula, como todo mundo sabe, é antissemita e tem um caso de amor mal resolvido com o Irã. A política externa brasileira hoje é praticamente administrada por um fã-clube da teocracia iraniana. Enquanto os países civilizados defendem Israel e condenam o terrorismo, o governo Lula manda cartinha solidária para o Hamas e faz dancinha com o diplomata iraniano. E a Globo News age como assessoria de imprensa não oficial do Itamaraty petista. Toda a crítica a Israel é bem-vinda. Toda a puxada de saco do Irã é tratada como uma análise geopolítica de alto nível. Só que dessa vez, a Eliane exagerou na dose. Forçou tanto a barra que até a plateia militante ficou constrangida. A véia do disjuntor tem se mostrado uma desista de primeira hora do regime Supremo PT e isso já gerou outros absurdos ao vivo, desde ela repetir como um papagaio uma analogia porca e burra feita por um ministro do STF. Aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e sua residência, você pediria anistia? Até ela perder a cabeça e subir nas tamancas autoritárias ameaçando de prender o Nicolas só porque ele fez um vídeo questionando o regime. Essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, atacar medidas públicas é crime. A véia se radicalizou e se tornou uma torcedora fanática do regime Supremo PT, uma puxa-saco turbinada. E todo puxa-saco acaba falando merda e passando vergonha em seu desespero para agradar o patrão. Mas, como essa última puxada de saco foi desumana, diabólica, desalmada e sim antissemita, a reação foi enorme. Aí veio o clássico do roteiro Globo News, o momento Desculpa se ofendi. No sábado, a Eliane foi às redes sociais com algo que não era nenhuma desculpa, e sim uma justificativa bem esfarrapada e meia boca, de muita má vontade. Condeno o antissemitismo e não sou um monstro que lamenta poucas mortes em qualquer guerra que seja. Mas é importante entender por que os ataques do Irã são menos mortais que os israelenses. Quais são os mísseis iranianos? Como são a defesa, as edificações e os bunkers de Israel? Como que tem um mas depois de condeno o antissemitismo e não sou um monstro? Sabe aquele momento em que a pessoa vai se desculpar, mas não consegue? Sempre começa com um clássico. Eu não sou nazista, mas... Eu não sou um monstro, mas... Eu não sou uma sociopata, mas... Pois é, a frase já começa errada. E o mas vem como a cereja do bolo da vergonha alheia. Porque o que era para ser um pedido de desculpas vira uma confissão. É tipo dizer,
Eu não sou maluco, mas... E logo depois sair gritando no meio da rua com a cueca da cabeça. Quando a pessoa usa um mas, logo depois de negar algo, ela basicamente está dizendo: Olha, na real, eu sou exatamente isso aí que vocês estão pensando. Em português, claro, se a frase tem um mas para tentar amenizar, é porque a verdade veio logo depois. A mulher dobrou a aposta. Uma mortezinha ali e outra aqui. Quem em sanidade fala isso em público contra judeus e ainda acha que está certo? Desprezível, abominável. Mandaram ela pedir desculpas, mas ela até para isso faz no ódio. Dá para sentir. Só que acontece que até a véia do disjuntor teve clareza para enxergar que o tweet dela pegou mal e voltou no domingo mais humilde para tentar pedir desculpas de novo. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa. Ah, como é bom poder se desculpar por uma expressão mal colocada sem sofrer nenhum inquérito, né, Eliane? Fica tranquila, você não é de direita. Você pode fazer discurso de ódio à vontade. Eles só cometem gafes, equívocos. Nós é que sempre atacamos e fazemos discurso de ódio. Eles são do bem e do amor. O Felipe Martins sofreu horrores, inclusive na mão dessa turma dela, quando apenas ajustou a lapela do paletó. Desse assessor também, que deve ser afastado, Felipe Martins, depois desse gesto polêmico que se refere a supremacistas brancos e que está desgastando o presidente Jair Bolsonaro. E a lógica hoje, nesse grupo mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. Engraçado que é só um grupo de pessoas que pode pedir desculpas, pode usufruir da liberdade de expressão. O restante vai preso ou é processado se disser uma vírgula fora do permitido. Além do mais, a expressão conclusões equivocadas implica em jogar sobre os outros a culpa supostamente assumida. A tia rodeia o assunto e ainda quer jogar a culpa na interpretação do público. E o papo de pergunta técnica não cola. Trata-se de uma pergunta técnica formulada sob a premissa falsa de que todas as declarações do Hamas são absolutamente verídicas e que é legítimo se indignar não com o lançamento indiscriminado de mísseis contra uma das regiões mais densamente povoadas do planeta, mas sim com a alarmante ineficácia letal desses artefatos. Tudo isso, claro, pontuado por um sorrisinho de deboche no final. Associa a fala apenas uma mortezinha à linguagem corporal da jornalista e não há possibilidade de equívoco. Note a expressão do colega na bancada enquanto ouve a tal pergunta técnica. A pergunta técnica dela basicamente era: Por que os mísseis iranianos são tão ruins em matar civis israelenses? Poderiam me explicar, por favor? De todo jeito, a Canhoteide não se arrependeu de ter dito. Se desculpou para não sofrer mais represálias apenas. Na verdade, ela nem se desculpou. Tentou explicar e justificar o que reitera suas afirmações desumanas na tal pergunta. Todos conhecem os posicionamentos dessa senhora. Todos sabem de que lado ela está. Ela vive de criar narrativas e destilar ódio a desafetos. Mas dessa vez as coisas passaram do ponto. Todos ouviram uma martezinha ali, outra aqui. Não tem desculpa. Me expressei mal cacete. E como cereja do bolo, a própria Globo News interrompeu sua programação ao vivo para dar espaço ao pedido de desculpas. Que fofo, né? Parecia um anúncio de recall de carro. Senhores telespectadores, a Eliane Cantanhede reconheceu que disse uma bobagem e promete não mais torcer publicamente por um Estado terrorista. Pelo menos até o próximo plantão de notícias. Vou fazer um registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição
dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. O resultado de toda essa pataquada foi como jogar gasolina na fogueira. A internet não perdoou e os memes vieram velozes e furiosos. Que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Mas vamos combinar, essa lambança da Eliane é só um sintoma. O problema é estrutural. É o mesmo modus operandi de sempre. Fazer campanha contra Israel, minimizar terrorismo, passar pano para o Irã, torcer para algum ministro do STF curtir o tweet e chamar para um cafezinho. Dona Eliane, a senhora não acha que merece ser punida pelo que disse? Afinal, você é uma punitivista com quem é de direita e pensa diferente da senhora. Não seria a hora da senhora provar um pouco do seu próprio veneno? Perguntas honestas, porque eu tenho vídeos da senhora pregando punição severa para quem é de direita apenas por falar em anistia. Pensa nisso, Dona Eliane. Aplique em você mesmo a rigidez que você exige para os outros. Uma mulher, mãe de 2 filhos pequenos, pediu desculpas por escrever uma frase com batom numa estátua e mesmo assim foi condenada a 14 anos de prisão, sem misericórdia. E você concordou com isso. Seguindo essa sua lógica, seu pedido de desculpas também não será aceito. Conviva agora com sua condenação moral e pública. O problema é que não foi um fato isolado. A Canhotede há muito tem se manifestado de forma inadequada sobre vários assuntos. Não checa as versões, perdeu a crítica, replica o que as autoridades sopram no ouvido dela, é negligente. Enfim, é uma militante disfarçada de jornalista. E agora se excedeu demais. Globo News, sempre nos surpreendendo. Quando a gente pensa que o fundo do poço já foi alcançado, eles aparecem com uma retroescavadeira moral e cavam mais um pouco. A Canhotede, numa performance digna de um Oscar da falta de caráter, conseguiu o feito de lamentar o baixo número de civis mortos em Israel, porque na cabeça dela a conta de corpos estava desbalanceada. Faltava emoção, sabe? Aquela emoção de tragédia bem sangrenta para preencher a pauta com lágrimas seletivas. E como ela descreveu os civis mortos pelos mísseis iranianos, com um charme de boteco sujo, chamou de mortezinhas. Sim, como se fossem arranhões num jogo de paintball. Agora, sejamos justos.
Isso não é só burrice, não é só incapacidade cognitiva, não é só aquela mistura explosiva de desinformação com má fé que virou pré-requisito para trabalhar na Globo News. Isso tem um nome técnico, servilismo de quinta categoria. Porque a Eliane, meus amigos, é apenas mais uma funcionária desesperada para agradar os contatinhos no Planalto, no Itamaraty e, claro, no STF. O governo Lula hoje lambe as botas de Teherã, de Pequim e de Moscou. E a Globo News? Bem, a Globo News lambe as botas de quem estiver no governo, especialidade da casa. E antes que alguém pergunte: mas será que é antissemitismo clássico? Daquele bem raiz com pitadas de anti-americanismo? Olha, até poderia ser, mas no caso dela parece algo mais simples. É medo de perder o crachá. É desespero por um aceno de aprovação do governo. É o famoso falar qualquer coisa que o Lula gosta de ouvir. Enfim, mais um dia normal no universo paralelo da mídia brasileira, onde civis mortos viram mortezinhas, onde o Irã é tratado como vítima e onde a vergonha, essa sim, nunca tem um fim. Eu aposto que a Canhotede não vai levar nenhum puxão de orelha da emissora. Provavelmente vai ficar uns dias fora, tipo Daniela Lima, e volta quando a poeira baixar. Canhotede, aproveita a folga e vai com a Greta na próxima excursão lá para Gaza. A única mortezinha nessa história é a da carreira da Canhotede, que já estava na UTI. Se não fosse Lula, a gasolina já estava a R$10 quase 10, o óleo diesel já estava quase a 10 e o etanol já estava mais de 600. Caiu tudo! O arroz caiu, a carne caiu, o feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.